Na época que Jesus esteve aqui, ele se deparou com os religiosos daquela época, né? Os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que julgavam ser juízes de Israel naquela época, né? Não julgavam não, eles realmente eram juízes daquela época, era quem dizia o que era certo e o que era errado para a população. Aí vem Jesus e começa a contradizer com vários ensinamentos que eles ensinavam, né? Eles eram rigorosos em algumas coisas, mas em outras eles eram totalmente liberais, né? Aí vem Jesus e começa a contestar algumas coisas que eles ensinavam. E eles julgavam se Jesus era certo, se Jesus estava certo ou estava errado. E muitos deles repudiaram o Messias, né? Repudiaram Jesus. Aí nos tempos atuais, eu vejo que as igrejas, muitas delas estão no mesmo caminho. Parece que é as igrejas quem julgam o que está certo e o que está errado no mundo religioso, né? E agora há pouco eu estava ouvindo um vídeo sobre o avivamento em Asbury e algumas igrejas começando a julgar se é certo, se está certo, se está errado, né? E eu me deparei com essa situação quando Jesus esteve aqui, foi a mesma coisa. Começaram a julgar se Jesus era o Messias, se Jesus não era, né? E hoje as igrejas, principalmente aquelas que são mais, se julgam mais tradicionais do tempo, né? Será que aquele avivamento é de Deus ou não é? Será que é avivamento mesmo, se é apenas emoção? Aí muitos dizem assim, bora ver se vai perdurar, né? Quanto tempo vai durar isso? Interessante que o avivamento em Atos 2 passou também, né? Não ficou o tempo todo o pessoal ali no cenáculo orando, né? Eles se espalharam, testemunhando e falando dos acontecimentos do Senhor Jesus. O avivamento vem para isso. Às vezes a igreja, as pessoas estão se reunindo, orando, se sentem fracas, se sentem limitadas, se sentem que não têm condições de fazer uma obra tão grande como essa obra que é do Senhor, de santificação, de pureza de vida. Se sentem pequenos em realizar um ato tão importante como esse de ser cristão e de espalhar o Evangelho. É coisas que acontecem hoje, às vezes nessas igrejas tradicionais, o contrário. Tem pessoas que se preparam e se acham que sabem de tudo, se acham que não, eu tenho capacidade de pastorear qualquer igreja, eu tenho condições de ir qualquer lugar no mundo aí pregar o Evangelho. É o que acontece ao contrário no avivamento real. As pessoas se sentem pequenas, inúteis, pecadoras e começam a orar e pedir graça a Deus e Deus começa a dar e aí se torna um grande avivamento. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, né? E eu quero apenas dizer uma coisa, que preciso ter cuidado com julgamentos precoces. Eu acredito que seja realmente um avivamento, que todas as pessoas quando começam a orar, a buscar a Deus, se sentindo inúteis, se sentindo que não são fracos para exercer uma obra tão grande e tão santa, né? Vem o Espírito Santo e enche essas pessoas, capacita essas pessoas. Eu acho que seja assim. Eu acho que seja a hora de muitas igrejas tradicionais aí do tempo e muitos pastores que são letrados e estudados reconhecerem isso, que não são nada e que nada disso que eles têm vale de nada e submetam uma oração ao jejum, à consagração de vida e sintam-se que são pequenos para realizar tal obra tão grande que é essa de espalhar o Evangelho e de ensinar a palavra de Deus. Talvez assim venha o avivamento para todos.
Deus abençoe.